Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nosso, Deus da nossa salvação. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu nos criaste para o louvor do teu nome e da tua glória. Nós não nos dirigimos a nenhum outro Deus a não ser a ti. Os demais deuses foram criados pela imaginação humana, mas tu és eterno, tu és o Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela existência desta igreja, desse povo amado que tu inseriste aqui no corpo de Cristo. Te agradecemos, ó Deus, pela semana que nos deste. Te agradecemos, ó Pai, pela vida, e queremos nesta hora te pedir por aqueles irmãos em suas casas, cidades, estão nos assistindo, que o Senhor os conforte e os instrua através da tua palavra. Amém. Nós te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãs, a programação de hoje é alusiva ao Dia das Mães, que é o maior privilégio que nós temos, né, depois da nossa salvação, é de sermos mães, porque é geração que a gente leva a continuar, porque foi ordem de Deus quando criou Adão e Eva, crescer e multiplicar. Então, através de nós como mães, como mulheres, é que surgiram as outras gerações. E é um grande privilégio, é uma missão árdua, muito difícil, muito chorosa. Muitas mães já choraram muitas vezes, né? Tanto de tristeza, mas também de alegria, por tantas coisas boas que a gente recebe, né, dos nossos filhos. Então nós somos muito gratos a Deus por esta missão, muita responsabilidade. Por isso que o tema de hoje é Mães que Brilham. E nós só podemos brilhar através de Jesus. Amém. Nós somos o astro lua, né? Só brilha porque tem a luz do sol. E o sol é Deus, a nossa justiça. Então nós queremos hoje prestar esse culto em homenagem às mães, mas também para agradecermos a Deus por podermos fazer pequenas coisas, pequeninas coisas, mas que sejam brilhantes aquilo que a gente faça. Porque a Bíblia diz, tudo quanto tiver as mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Ele não exige de nós aquilo que nós não podemos dar. Então, se é tão pouca a nossa missão, por que não brilhar por Ele, né? Como expressão de gratidão por Ele ser o nosso sol da justiça. Por isso nós vamos começar cantando o hino Deslumbrante. Nossa, eu vou aqui. Boa noite, irmãos. Boa noite. Quem
nós vamos fazer a leitura, mas de maneira diferente. As mulheres vão começar e em seguida os homens. Então, o primeiro verso, as mulheres, o segundo, os homens. E nós vamos fazer uma boa competição agora. Quero ver quem vai ler com mais entusiasmo, né, com a voz mais bonita. Então nós vamos ver se as mulheres ou os homens vão ganhar na leitura da palavra de Deus, tá bom? No final todos vão ganhar. No final, no último versículo, todos juntos. Mulheres, vinde render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pois o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vos torneis sinceros, filhos de Deus, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então você se alegrará em conhecer a Deus e terá prazer em orar e falar com Ele. Orarás a Ele e Ele te ouvirá, e você cumprirá com alegria os votos que fez, e a tua luz brilhará em seus caminhos. E os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do sol e como as estrelas, sempre e eternamente. Amém. Agora nós vamos cantar o hino 476, Brilho Celeste. Momentos no ofertório, aqueles irmãos que vieram preparados, aproveita agora este momento. Cantando
Thelma. E agradecer pela vida dela, né? A Thelma se desloca de Minas, da igreja dela, e vem dar esse tempinho tão precioso aqui para a gente. Como eu estava com um agradecimento, eu vou deixar vocês sentarem. Na verdade, eu ia cantar alguma coisa, mas a minha voz não está ajudando muito. Então eu decidi ler uma crônica, não fui eu que escrevi. Não sei se algum dos irmãos conhece a irmã Iraci Leite, lá de Recife. Ela é presidente da União Feminina e ela faz parte de um grupo de pessoas. Ela faz parte, inclusive, da Academia Evangélica de Letras. E ela escreveu uma coisa muito bonita no grupo. Eu falei, a irmã Iraci vai me ajudar. Então é o seguinte, ela escreveu sobre ser mãe. Ser mãe é ter a possibilidade de experienciar as estações vividas pela natureza. Chega a primavera, a mãe recebe nos braços o filho amado, esperado, milagre de Deus. Presente do céu, pois os filhos são a herança do Senhor. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Salmo 128, pastor. Nessa estação da vida, dominam as flores, os perfumes, as cores que trazem consigo um traço especial de expectativa e de encanto. Nasceu uma criança, um menino ou uma menina? Nasceu, enviado por Deus com a bênção da família. Quem pode descrever a emoção deste homem? Com certeza foi essa sensação vivida pela mãe Ana, mulher de Elcana, ao receber nos braços o seu filho Samuel. O presente era tão precioso que ela ofereceu para o Senhor e teve o prazer de vê-lo como sacerdote, profeta e juiz de Israel. Ana viveu plenamente a sua primavera. Quantos de nós podemos recordar com gratidão esta estação de flores, de frutos, de perfumes, de beleza e de sonhos em nossa vida? Aqui eu vou fazer uma pequena parêntese, não estou, e ela também não está romantizando o ser mãe, porque existem as noites insônias, as dores não detectadas, não entendidas, mas a gente se encontra e a gente gosta das flores da primavera, né? Aí chegou o verão, os filhos crescem, tornam-se homens e mulheres habilidosos e a mãe, mais uma vez, agradece a Deus pelas vidas, pelas vitórias. São as decisões tomadas, as formaturas, a carreira profissional escolhida, é tempo de calor, tempo de graça. E é tempo de contemplar o fruto do seu ventre crescendo em estatura, sabedoria e graça. Sua contribuição na vida do seu filho, mãe, apresenta resultados. Certamente foi essa emoção vivida por duas mulheres cristãs mencionadas nas Escrituras, Lorde e Eunice. Mesmo possuindo um lar misto, romperam barreiras abrasadas pelo amor da vida cristã. Ela ensinou ao filho, ao neto, as sagradas letras, viver a fé não fingida. E viu seu filho Timóteo sendo usado por Deus na expansão do Evangelho. Verão de bênçãos e celebrações, verão pleno de gratidão. Certamente nós, mães de hoje, estamos aos pés do Senhor para agradecer a direção de Deus sobre a nossa família e tudo que podemos vivenciar acompanhando a vida dos nossos filhos. Mas aí chegou o outono. Caem as folhas na terra, os ventos são mais intensos, é época do amadurecimento dos frutos, é época de colheita. Os nossos filhos cresceram e agora eles querem sair do ninho.
constituir seu próprio lar, sua família. Outros, porém, preferem ficar sozinhos. Existem muitos hoje em dia que assim preferem, né? Já estão maduros, entendem eles. É nesta fase que o coração da mãe começa a estremecer. Perguntas vão, perguntas vêm à mente. Qual a preferência do meu filho? O que prefere minha filha? As orações se intensificam. Sempre achamos que os nossos filhos ainda estão verdes. Queremos segurá-los, porém o fruto maduro ou é colhido ou cai espontaneamente da árvore. Criamos os filhos para servir a Deus e a sociedade. Quantas mães viram partir o filho e não mais voltaram? Não foi assim com Rebeca? Quando Jacó retornou, sua mãe já tinha morrido. Outras têm a bênção de ver o filho retornar como a mãe do filho pródigo. Outras têm a bênção de alegrar-se vendo o sucesso do filho, mesmo que acompanhando de longe. Quem sabe isso não aconteceu com Joquebede, a mãe de Moisés. Com a mãe de Davi, que apesar das suas lutas, colocou seus pais em segurança. Outono é uma estação natural da vida. Nós, mães, vamos sempre passar por ela. Felizes aquelas que veem os seus filhos partirem atendendo o chamado do Mestre, constituindo uma família cristã, usando sua profissão para a glória de Deus, para abençoar o próximo. E chegou a última estação, que vai começar daqui a pouco, né? Que é o inverno. Suas características próprias, baixa de temperatura, dias menores, noites mais extensas, o inverno chega. As plantas são viçosas na primavera, mas elas entram em dormência e os animais podem até hibernar. É a natureza em mudança. Alguns sonhos perdem o brilho, os costumes mudam, deixam de existir com frequência, pois o inverno chegou. O sol permanece, mas menos tempo brilhando e as sombras reinam. Em alguns lugares só tem 3 meses de sol completo. A mãe sente a tempestade cair. O brilho escurece, às vezes a alma desfalece. O inverno com suas sombras invadiu sua casa. Às vezes o filho parte para sempre. Não é o que percebemos em Naim, com a viúva de Naim, ouvindo o clamor daquela viúva. A sua dor encheu o coração de Jesus de compaixão e ele falou, não chores. E ressuscitou o jovem. Este deve ter sido também o sentimento de Maria quando contemplou o seu filho querido ali sendo levantado numa cruz. A natureza reagiu e a Bíblia nos diz que houve trevas sobre a face da terra. Estação dolorosa para uma mãe, que não nos aconteça viver este momento. Mães que somos, busquemos viver a primavera. Quem sabe com os nossos netos, né? Em qualquer estação que estejamos atravessando na vida. Isso será possível se buscarmos viver plenamente com Deus. Que se cumpra em nós as palavras do salmista. Que sejam os nossos filhos na sua mocidade como plantas bem desenvolvidas e as nossas filhas como pedras angulares lavradas, como as de um palácio. Que assim seja. Feliz Dia das Mães. Amém. Aproveitando, eu quero convidar a irmã Cione para explicar para os irmãos aquela questão que nós fazemos todos os anos, as mães de oração. Porque o que sustenta realmente os nossos lares são as orações. E a irmã Cione vai dar uma palavra sobre essa questão, que é muito importante. Boa noite, igreja. Então, sempre desde que nós éramos jovens, nossos filhos eram pequenos, a gente tinha aqui na nossa igreja mães de oração. Então, as mães oravam pelos nossos filhos, que eram pequenos, né? Depois,
nossos filhos cresceram, muitos não estão mais aqui na igreja e tal. E aí nós esse ano nós decidimos a voltar a fazer. Só que agora, em vez de orar por crianças, que quase não temos só, né, o Raulzinho, né, enfim. Aí nós vamos orar pelas famílias. Nossos filhos que já cresceram, que já são pais, né, já são avós, avô, né? Então é isso. E a partir desse ano, então, nós temos a lista das mães que se prontificaram, porque não foram todas, né? Às vezes esquece, às vezes, né, não está muito, como é que fala? Não está muito afim, vamos dizer assim, né, de pegar esse compromisso. Então, as irmãs que se comprometeram, nós já distribuímos algumas, tem algumas aqui ainda, né, que vão estar orando pelas nossas famílias, né? E eu acho muito importante que eu comecei a vida, a oração, né, do justo pode muito em seus efeitos, né? E Deus tem sido bom para conosco, Ele é misericordioso, basta a gente pedir, né? Então, é isso. Aí, no caso, há algumas que ainda não se quiserem, só procurar levar, né? Isso, se alguém mais se interessar, pode me procurar. Tem um cartãozinho com os nomes, é só tirar 5 minutos do seu dia para orar, né, por aqueles que estão ali. Neste momento eu quero convidar as irmãs para cantarmos 2 hinos alusivos ao Dia das Mães.
Irmãos, Deus tem um propósito para a família, mas não só para a mulher, mas também para o homem, né? Propósito divino para os pais e para as mães. Infelizmente, muitos pais, homens e mulheres, não tomam conhecimento desses propósitos. E com isso cometem erros na criação, na educação dos filhos. Por quê? Não é porque faltam recursos ou oportunidades. É que essas pessoas não buscam, não procuram conhecer quais requisitos ou propósitos que Deus quer para a família. Se você entra numa empresa, aquela empresa tem regulamentos, normas para serem executadas, para serem cumpridas. E você entra ali e, a princípio, antes de começar qualquer atividade ou exercer a sua função dentro daquela empresa, você toma conhecimento antes de como aquela empresa funciona. Isso acontece em todos os segmentos da sociedade. E por que na família seria diferente, irmãos? Quantos pais, homens e mulheres, ignoram completamente regras, procedimentos, normas, princípios que deveriam reger essas famílias, nortear essas famílias. E, no entanto, esses casais, hoje não estou falando só em relação às mães, mas também aos pais, não tomam conhecimento desses propósitos que vêm de Deus para que a família seja equilibrada, seja norteada pela palavra de Deus. O exemplo de Jesus, conforme lemos em Lucas, capítulo 2, versículo 52, que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Olha bem, 3 virtudes indispensáveis e que estrutura a vida de um filho, irmãos. Mas isso deve partir dos pais, porque o filho não vai buscar isso fora, ele tem que receber isso dentro de casa. Sabedoria, crescimento normal, estatura e graça. Primeiro diante de Deus e depois diante dos homens. Isso é um modelo para os pais. Jesus foi educado, foi ensinado e criado dentro de uma família que lhe ensinou a Torá, que lhe ensinou a lei de Deus, quanto às habilidades para praticarem no dia a dia. E esses ensinamentos, irmãos, eles se estenderam e se estenderão enquanto a família existir. Infelizmente, muitos pais, mães e pais, não tomam conhecimento desses propósitos. E eu quero deixar aqui pelo menos 11, desses. São muitos, são inúmeros, mas eu quero me ater apenas a 11 propósitos que podem nortear, podem dar equilíbrio à família e ser uma família abençoada. Primeiro, ensinar e disciplinar o filho com amor. A palavra de Deus coloca os pais
como a primeira autoridade na vida de um filho, na vida de uma criança. Ser autoridade, no entanto, não significa ser autoritário. Há uma diferença. É preciso equilibrar firmeza com amor, estabelecendo dentro de casa limites claros e explicando as razões por que estas regras existem e devam ser obedecidas. A disciplina, quando aplicada com amor, não com obrigação, com extorsão, com imposição, não, mas com amor. Quando essa disciplina é aplicada com amor, a criança então ela se desenvolve, ela passa a tomar conhecimento das coisas de Deus com responsabilidade e autocontrole. Mas tem pais que os filhos nunca os veem orando, nunca viram seus pais abrindo a Bíblia dentro de casa e fazendo uma oração. Como é que um pai, uma mãe sonha em ter um filho, não é? Que obedeça a Deus, que ande com Deus, se o filho nunca vê esse pai e essa mãe em intimidade com Deus, irmãos? Segundo propósito, segundo princípio, transmitir valores e princípios bíblicos. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Leia aí, quem encontrar, por favor. Deuteronômio 6, 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Parece até um fanatismo, né? É isso? Sentado, em pé, andando, parado. Mas o judeu, irmãos, por isso que eles sempre tiveram sucesso na prática da Torá, dos preceitos deles, porque desde cedo eles instruem, eles educam, eles orientam os seus filhos, irmãos. Por isso que eles são bem-sucedidos. Nós, quantas vezes, negligenciamos nosso papel, nosso trabalho como pais, né? Mães, dentro de casa. Então, esse texto orienta os pais a ensinarem os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, não uma vez somente, mas constantemente, seja em casa ou ao longo do dia, durante a semana. Isso significa integrar os valores bíblicos na rotina familiar, desde as conversas durante as refeições até a maneira como os conflitos são resolvidos dentro de casa. Quantos filhos não veem seus pais se degladiando dentro de casa, né? Se agredindo, eu não diria fisicamente, mas com palavras, irmãos. Terceiro princípio, terceiro propósito, desenvolver a autonomia dentro de casa e o senso crítico. Os pais devem preparar os seus filhos para tomarem decisões baseadas em valores sólidos. Isso envolve ensinar o filho a analisar situações, identificar influências negativas, mostrar os prós e os contras, o bom e o mal, e o ruim, o bem e o mal, e manter a fé, orientar os seus filhos, ensinar os seus filhos a exercerem ou exercitar essa fé como fundamento, né, como parâmetro em todas as suas escolhas, em todas as suas decisões. Quarto princípio,
os desafios da paternidade e da maternidade no momento, no contexto atual. O mundo contemporâneo, irmãos, apresenta desafios únicos para a paternidade e maternidade. E hoje pela manhã, na EBD, nós falamos sobre isso, o avanço da tecnologia, as influências externas e as mudanças nos valores culturais estão criando barreiras na criação dos filhos. Aquilo que eles aprendem em casa, quando chegam na escola, na rua, com os amiguinhos, as amiguinhas, tudo aquilo é diferente, eles são ensinados diferentes, recebem uma outra cultura. A influência das mídias e das redes sociais, crianças e adolescentes estão cada vez mais expostos a conteúdos. Hoje pela manhã falamos também sobre isso na EBD, expostos a conteúdos que muitas vezes vão contra os valores espirituais, os valores cristãos. Os pais, irmãos, precisam estar atentos ao que seus filhos consomem, ao que seus filhos estão recebendo lá fora. Precisam estar atentos. Em sexto lugar, o sexto princípio ou propósito, o estresse e as pressões diárias, cotidianas, a rotina acelerada, somada às responsabilidades. Hoje também nós falamos sobre isso na EBD, foi muito gostoso, né? Foi muito bom. Somada às responsabilidades profissionais e pessoais, isso tem dificultado, irmãos, o tempo de qualidade em família. Infelizmente, os pais devem priorizar momentos de conexão e diálogo com seus filhos, criando dentro de casa, no seio da família, um ambiente de segurança emocional. Irmãos, o que tem de filhos aí, não é? Precisando de terapia, não é? Precisando de passarem por profissionais de saúde, porque estão sendo afetados por esta triste cultura dos nossos dias. Sétimo propósito, o papel da igreja no apoio às famílias. Isso é muito importante. A igreja tem um papel fundamental, por isso que a Junta de Missões Nacionais tem, no grupo da igreja, o pastor Jonas já tem colocado isso. É muito importante, irmãos, uma série de estudos baseados em Efésios capítulo 6, né? Sobre a luta que nós travamos, a família trava contra os poderes das trevas. Temos que tomar posse dessa armadura de Deus, porque os dias que estamos vivendo são maus, como Paulo fala. Se já eram maus nos dias dele, no tempo dele, imagine agora, em pleno século 21, irmãos. O diabo tem usado todas as suas ferramentas contra a família, contra essa juventude, irmãos, contra as nossas crianças. E, infelizmente, muitos pais não estão preocupados com isso, não estão perdendo o sono por causa disso, não. Tanto faz, se está tudo bem comigo, eu sempre penso no meu bem-estar. Eu preciso pensar em mim. Não, você foi chamada para dedicar, para investir, para ser um instrumento de Deus no seio da sua família, para ajudar a sua família. A igreja tem um papel fundamental no suporte à paternidade e maternidade, quando oferece ensino bíblico, aconselhamento, não é?
A igreja fortalece e deve fortalecer as famílias e equipá-las para lidar com os desafios da atualidade, irmãos. Em 8º lugar, como superar as dificuldades na paternidade e maternidade. Certos pais enfrentam desafios grandes na criação de seus filhos e devem lembrar que eles podem contar com a ajuda de Deus, né? Com a palavra de Deus. Nós temos recursos na palavra de Deus para ajudar as nossas famílias e nos orientar na educação, na criação dos nossos filhos e nesta jornada, nesta caminhada pela vida, até mesmo quando os filhos crescem, a responsabilidade dos pais continua, irmãos. Os pais não deixam de ser conselheiros, orientadores dos seus filhos. Eles continuam sendo. Você nunca deve eximir-se dessa responsabilidade, desse papel. Meus filhos cresceram, agora eles se virem. Não, nós temos que ajudá-los quando eles errarem, quando precisam tomar decisões sérias. Os pais têm que estar ali para ajudá-los, para orientá-los. Em 9º lugar, busque sabedoria na palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, é a nossa maior fonte de sabedoria para criarmos ou termos famílias estruturadas. Provérbios, capítulo 22, 6, tão conhecido, instrui o menino, a criança, no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Pastor, mas eu conheço muitos e foram criados na igreja. Aliás, igreja não é lugar de criar filhos. O lugar de criar filhos é em casa, né? A igreja dá o suporte, né? A igreja dá os subsídios. Mas, irmãos, mesmo aqueles que um dia foram criados, ensinados, orientados na igreja ou em casa e na igreja, mesmo quando eles se desviam, irmãos, eles sabem que aquela decisão que eles tomaram é uma decisão errada. Meu pai tinha razão, minha mãe tinha razão quando me chamava a atenção, quando me orientava. Meu filho, cuidado com as amizades. Minha filha, cuidado com quem você está andando, cuidado com esse tipo de roupa que você está vestindo, cuidado, né, com certas brincadeiras, certas atitudes. Então aquilo fica guardado, irmãos, na mente do filho, na mente do filho já crescido. 10º e penúltimo lugar, procure ajuda, não esconda suas limitações, suas necessidades. Quando for necessário, certos casais que enfrentam dificuldades específicas, eles podem pedir ajuda de aconselhamento, né, familiar, orientação psicopedagógica, com profissionais confiáveis. Se você está passando por alguma situação difícil, não oculte, não omita isso, procure ajuda, seja humilde para reconhecer que a sua família, que você está enfrentando certos problemas dentro de casa e precisa, né, procure um conselheiro confiável. E em último lugar, não viva numa ilha, isolado. Conecte-se com outras famílias cristãs. A troca de experiências, isso ajuda tanto, irmãos. Por isso que os encontros, né, os retiros, né, e encontros de casais, essa troca de experiência com outros pais, ajuda muito a você voltar para casa com uma visão renovada
né, e com propósitos renovados para mudar e para melhorar o ambiente da sua casa, o ambiente da sua família. E você vai ver que não é só você que enfrenta certos problemas em família, são muitas pelo mundo afora, pelo Brasil afora, que estão enfrentando problemas. Talvez você ache que o seu é maior de todos, você chega lá adiante e vê um outro que está passando por problemas muito mais graves do que os seus. Busque a Deus, deseje no fundo do seu coração que o seu lar, que a sua família seja uma família estruturada, uma família abençoada, irmãos. Porque às vezes a gente não toma conhecimento do que a gente pergunta às vezes para certas mães, né? Para certos pais: está tudo bem? Tá, tudo bem. Só Deus sabe. Só Deus sabe que não está bem. Porque aquela pessoa tem vergonha de expor os problemas que existem no seio da família, que existem dentro de casa. E outra coisa, irmãos, nós estamos preparando os nossos filhos para, entre aspas, o mundo, ou seja, para andarem com seus pés, para assumirem responsabilidades futuras como pais e como mães. O que é que eles estão levando de herança dos pais? Será que eles vão praticar aqueles princípios errados, distorcidos, ou falta de princípios? Não receberam nada, ou receberam orientações erradas? Mas olha a responsabilidade que nós temos como pais, porque os filhos são espelho, reflexo nossos. Na via de regra é um espelho, um reflexo nosso. Um colega nosso nos contou uma vez que eles conheciam um casal que vivia sempre discutindo, brigando, e até chegava às raias de agressões, de algumas agressões. E eles tinham um casal, menino e menina, tipo a idade, e um dia ele chegou em casa e flagrou os dois discutindo, né, xingando, usando certas expressões e tentando agredir um ao outro. E ele perguntou: por que vocês estão fazendo isso? E ele disse: nós estamos brincando de papai e mamãe. Porque eles viam os pais brigarem, discutirem dentro de casa, e eles estavam imitando. Olha aí, irmãos, o que é que os antigos diziam? Casa de pais, né? Escola de filhos, não é? Então, irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus. Vamos pedir, se você enfrenta problemas no seio da sua família, né? Na sua casa, que ninguém sabe, o pastor não sabe, com vergonha, com medo de que, né? De que, orgulho até, de que as pessoas saibam, deixa isso de lado, busque ajuda, para que você possa dizer como Josué, né? Josué foi um líder exemplar. Ele olhou para aquela nação e viu que a nação estava se alienando de Deus, se afastando de Deus, voltando-se para os costumes das nações vizinhas, mulheres judias casando com homens de outras etnias ou raças. E ele reuniu aquela multidão, e olha que naquele tempo não tinha microfone, nem megafone. Imagine falar para uma multidão, irmãos, mas ele deve ter subido lá em algum lugar alto para conclamar aquele povo, ou talvez, eu não sei, eu às vezes imagino, já 800 pessoas, 20 mil pessoas, como falar?
para toda aquela gente. Eu tenho a impressão que existiam aquelas pessoas que iam transmitindo. Ele falou isso, e aquele outro falou, ele falou isso, e foi isso. E ele espalhando aquilo para os que estavam mais distantes. É o único jeito para a gente entender que aquela multidão entendia o que a pessoa estava falando. Então Josué chega para aquela multidão e diz: olha, eu já tomei a minha decisão, agora tomem de vocês. Se querem servir a outros deuses, se querem assumir, admitir os costumes pagãos dessas nações, é um direito que vocês têm, mas eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Então, meus queridos irmãos, vamos nos preocupar mais com as nossas famílias, com os nossos filhos e agora, quem sabe, netos e até bisnetos, né? Porque um dia, inevitavelmente, você e eu vamos ser cobrados diante de Deus. Pode ter certeza disso. Inevitavelmente. Se você foi omisso ou se você foi fiel no cumprimento do seu trabalho, da sua missão e do seu ministério como pai ou como mãe. Deus nos abençoe. Amém. Nós passamos a palavra da irmã Cione agora. Depois da palavra da irmã Cione, nós pedimos que as irmãs permaneçam aqui à frente, porque nós vamos cantar o último hino e depois nós vamos tirar uma foto aqui só das mulheres. Mulheres que brilham, tá bom? Então já permaneçam aqui para a gente tirar uma foto. E o pastor vai dar um aviso agora sobre o culto. O culto da família na casa do irmão Zé Antônio, na sexta-feira, às 19 horas. Nós estamos começando mais cedo para termos não precisávamos correr. Nós tivemos agora na casa da irmã Conceição, na sexta-feira. O irmão Paulo disse que não foi porque esqueceu. Coitado, né? Agora eu coloquei o relógio para despertar. Mas foi gostoso, o pastor Jones, a irmã Jacinta, a irmã Selma, outros irmãos estavam lá. Os irmãos avisaram lá que vocês tinham viajado, né? Mas foi muito gostoso o tempo que passamos lá. E aqueles irmãos que forem, levem alguma coisa para a gente ter um momento de confraternização. O irmão Zé Antônio vai colocar no grupo da igreja a localização, né? O endereço, para que os irmãos possam chegar até a casa dele. Ok. Antes de chamar as irmãs para vir aqui à frente, receber nossa lembrancinha, né? Que é o singelo guarda-chuva, tá bom? Bebi em China, desculpa, não deu conta melhor, tá? Então eu vou, pastor, sempre nas ocasiões, nos nossos aniversários, né? Nas datas importantes, ele faz a poesia dele, ele é nosso poeta, né? Então eu não poderia deixar passar em branco a poesia do pastor. Nossa homenagem às mães, pastor Joel Santos. Foi em 1905 que Ana Jarvis criou o Dia Lindo das Mães e o mundo inteiro adotou. Foi depois que sua mãe já havia falecido que ela adotou este dia, o Dia das Mães, conhecido. Ela nunca teve filhos, mas valorizou quem tem. Ela também foi filha, sabia o valor que a mãe tem. Homenageio a todas, pobres, ricas, tendo ou não beleza, não é o forte. O forte, não, peraí, deixa eu ler de novo aqui. Homenageio a todas, pobres, ricas, tendo ou não beleza, não é o forte é o coração. O coração de uma mãe tem lugar para cada filho. Seu olhar reflete luz, o seu sorriso tem brilho. Ó Deus, abençoe as mães que estão chorando agora, pelos filhos que deixaram o seu lar e foram embora. Fale com eles, Senhor, que voltem enquanto há tempo, antes que seja tarde e seja forte. Peço aqui minha homenagem às mães do mundo inteiro, que Deus lhes dê vida longa e muito amor verdadeiro. Amém. Obrigada, pastor. Agora eu quero chamar todas as nossas mamães para se colocar aqui à frente e vou pedir para a Clarinha.
Clarinha e Daniel para virem aqui entregar nossas lembrancinhas para as mães. Tá bom? Todas as mães. Agora É, agora. Então a Daniel e a Clarinha vão pegar as lembrancinhas ali, entregar fazer um círculo. Perdão, viu? Eu vou pegar um pouquinho e entregar para as mães. Você vai trabalhar. Obrigada, Daniel. Eu quero também homenagear a nossa mãe mais velha, que está presente, né? Eu creio que é a Irmã Neilde, né, Irmã Neilde? Quantos aninhos? Fala aí, Daniel. 84. 84 anos. 84? 84 anos, graças a Deus pela vida dela. Clarinha, leva ali aquela flor que está ali para a irmã Neilde. E temos uma mais jovem, né? Que é a nossa Bruna. Ninguém vai para o lugar dela. Agora você deve estar bom? Que bom, né? Então é isso. Agora, antes da foto, vamos orar. Nós vamos cantar o último hino. Ah, tá. Brilha no meio do teu viver. Então, eu vou desejar e depois a oração, o pastor Nilo. E aí a gente já permanece aqui. Tá? Vai tirar agora. Depois, nós vamos cantar. Nossa, por favor. O último hino. Mas as coisas mais humildes
E agora, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, o Criador, a graça bendita, misericordiosa e infinita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. As consolações e as comunhões do teu Santo Espírito sejam conosco e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhada, desde agora e para todo sempre. Amém. Nossa divisa, mas os que esperam